Então vamos lá falar de folgas complementares, tá? Considera o par primal, dual, tá? Viável e não ilimitado, tá? Ou seja, ele é viável e ilimitado nesse caso, tá? Então pega aqui, nesse caso a gente vai pegar um problema a primal, a forma padrão, canônica, né? Então, padrão a canônica, que está de minimização, e aqui está o dual, tá? Problema de maximização, também canônico, né? Tá? Então, primal canônico, dual canônico. Tá? E sejam x e y soluções que são primal e dual viáveis. Tá? A gente sabe que elas existem. Então, aqui o corolário das folgas complementares. Tá? O x e o y, eles são soluções x e y primal dual viáveis. Tá? O x e y, eles são primal dual, dual em vez de viáveis, não só viáveis, mas ótimas, tá? Se e somente se, acontece o quê? A gente tem uma coleção de restrições, de condições, que a gente chama de folgas complementares primais e folgas complementares duais, que são válidas, tá? Quais são elas? Bom, folgas complementares primais. Para x e y viáveis, x primal viável, y dual viável, nesse par primal dual aqui, tá? Então, se toda vez que a gente pegar o yi e multiplicar por bi menos ai transposto x, o resultado disso dá igual a zero para todo i. E toda vez que a gente multiplicar o y transposto a j menos cj vezes o x, o resultado for igual a zero, a gente diz então que o x e o y são complementares com relação a esse par primal dual. Então, eles são ótimos. Tá? Observe que isso é uma caracterização C e somente C. Tá? Então, está indicando, se você pegar duas soluções ótimas, vai valer essa coleção de folgas primais duais. De folgas complementares primais e folgas complementares duais. Tá? Se valer isso aqui, se você pegar duas soluções viáveis e mostrar que valem essas condições, então essas soluções são ótimas. Tá? Então, isso é uma caracterização bem combinatória. Né? O que quer dizer? Por que complementares? Tá? Porque olha de outra forma, olha de maneira vetorial. Tá? O que está querendo dizer aqui é o seguinte: define o E, um vetor R, como se fossem as folgas do primal. Tá? A folga que significa aqui, pensa lá nas variáveis de folga, né? As variáveis, o slackness, lembra? Quando a gente transformava desigualdade em igualdade? Imagina o R aqui, são as variáveis que estão transformando a desigualdade em igualdade no primal, mas de forma que elas são não negativas. Tá? Pega o S, as variáveis de folga do dual, de formas também não negativas. A gente tem que x é maior ou igual a zero e y é maior ou igual a zero. Então, as quatro variáveis que estão envolvidas, tá? O x, o r, o y e o s, elas são ambas não negativas. Ambas não, são todas não negativas, digamos assim. Tá? São dois pares que são ambos não negativos. Tá? As quatro variáveis são não negativas. Tá? Então, o que tem que valer é o seguinte: quando a gente pega a variável y e faz o produto interno dela com a variável r, a gente vai obter zero. Quando a gente pega a variável de folga s e faz o produto interno com x, a gente também vai obter zero. Como todas são não negativas, tá? Isso obviamente implica o quê? Que cada entrada dos produtos internos tem que ser iguais a zero, né? Tá? Então isso implica realmente que tem uma ortogonalidade, tá? Entre o valor da variável primal e a folga dual, ou o valor da variável dual e a folga primal. Tá? O que implica que, pega aqui, por exemplo, no caso do primal, o produto tem que ser zero. Ambos os lados podem ser zero. Tá? Mas está dizendo que pelo menos um tem que ser zero. Tá? Então, o que está querendo dizer aqui é o seguinte: está querendo dizer que, olha, que se a variável dual ela for diferente de zero, a restrição primal tem que ser satisfeita com igualdade. Se a variável primal for diferente de zero, a restrição dual tem que ser satisfeita com igualdade. Tá? É o que a gente chama de binding, né? Tá? Não pode ter folga nas restrições.
Tá? Lembra que a gente tem lá uma variável primal equivalente a uma restrição dual, uma variável dual equivalente a uma restrição primal. Tá? Então está querendo dizer que se o valor da variável dual ele não é zero, tá? Significa que aquela restrição primal equivalente ela está satisfeita com igualdade. Isso implica o quê? Que ela faz parte da... Ela está numa solução básica, tá? Ela pertence à solução básica. Tá? Então significa assim que ela é parte da definição do vértice. Tá? Essa nomenclatura de vértice a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? E a gente vai voltar a falar das folgas complementares quando chegar o momento. Tá? A gente está provando folgas complementares aqui porque elas são consequência direta da dualidade forte. Tá? Ela só fornece uma caracterização extremamente conveniente para a gente atestar a otimalidade em condições combinatórias. Tá? E também porque elas são extremamente úteis na construção de algoritmos primais duais. Tá? Então, quanto mais cedo a gente entender esse conceito, melhor vai ser, porque ele vai aparecer várias vezes no futuro e a gente vai interpretar isso que está acontecendo aqui nos contextos, de forma correta, nos contextos que virão. Tá? Mas é isso que está acontecendo. Observe que assim, quando a gente faz o produto, então isso aqui dá zero, então, complementar porque são ortogonais, né? Tá? Lembra que isso aqui está querendo dizer que os espaços entre as soluções duais e as folgas primais e as folgas duais e as soluções primais, tá, eles são ortogonais. Então, tem igualdade ocorrendo em alguns dos lugares. Tá? É isso. Tá? E é 6 a C, né? Tá? Então, se basicamente você sabe que você tem uma solução primal viável, primal dual viável, tá? E você sabe mais ainda que elas são ótimas, então você sabe que vale essa estrutura. Tá? Então você tem uma caracterização combinatória da solução. Tá? Você sabe exatamente quais são as restrições que estão ativas, tá? Que estão com igualdade, estão justas. Ou se você tem lá fazendo um algoritmo que você de repente você está mantendo uma variável x primal viável, uma variável y dual viável e está fazendo melhorias alternadamente, tá? No lado primal, no lado dual, aí de repente em algum momento você atingiu folgas complementares primais e duais, você atingiu a otimalidade. Tá? Então isso também pode ser utilizado como condições de otimalidade em algoritmos primais duais, como eu falei. Tá? Vamos provar isso aqui, antes de mais algumas considerações. Tá? A prova é bem simples e baseado nessa interpretação que a gente deu. Tá? Então define lá S, as variáveis. Lá eu usei. Devia ter mudado isso aqui. Aqui eu usei RS, aqui eu estou usando S e T. Tá, então, se S aqui é o que era o R e o T, o S é o T é o que era o S. Sorry, vou mudar isso aqui de novo lá. Aqui ficou meio confuso. Tá, então define aqui S agora, variáveis de folga primal, T, variáveis de folga dual. Tá? Para x e y, x variável primal, y variável dual. Detalhe, nós estamos provando folgas complementares para esse par primal dual aqui, tá? Da mesma forma que cada primal tem um dual, tá? Um par primal dual tem diferentes folgas complementares. A gente vai... As provas são todas parecidas, tá? Mas muda um pouquinho, obviamente, tá? Então, o que a gente tem, tá? Então, pega lá o y vezes a folga primal, mais o t, o x vezes a folga dual. Tá? Então faz a substituição. Isso aqui vai ser o YB menos o YAX, mais o YAX menos o C transposto X. Tá? Bom, esse cara aqui obviamente some, fica só o Y transposto B menos o C transposto X. Legal, aqui são exatamente as funções objetivas, né, do par primal dual. Ok. Tá? Então, tem que provar um C e somente C, né? Então, se o X e o Y são complementares, ou seja, se valem,
as condições de folga primal e dual, a gente sabe que o produto deles é iguais dá igual a zero, tá? O y transposto S e o y transposto t é igual a zero. Então esse lado esquerdo aqui é igual a zero, então obviamente o y transposto b é igual ao c transposto x, tá? E aí pelo teorema fraco da dualidade, então x e y são soluções ótimas, tá? Isso a gente já provou lá atrás. Legal? Bom, fazendo o contrário agora então. Supõe lá que o x e y são soluções ótimas. Então, pelo teorema da dualidade forte agora, a gente sabe que o y transposto b é igual a c transposto x. Então isso significa que esse lado direito aqui vai ser zero, então consequentemente o lado esquerdo é igual a zero, então consequentemente, bom, então o ys mais o tx é igual a zero, e bom, a gente sabe que aqui o x é maior ou igual a zero, o y é maior ou igual a zero, o s e o t também, então obviamente eles têm que ser complementares, né? Isso tem que ser zero, isso tem que ser zero. E acabou. Mágica, né? Praticamente. Você olha para essa prova e fala, nossa, é isso? É só isso. Tá? Então, dualidade fraca de um lado, dualidade forte do outro. Tá? É o que acontece. Tá? Por isso que isso aqui é um corolário. Mas observe que é um corolário que está encapsulando praticamente tudo que a gente fez até aqui, né? Tá? Ela junta folga, dualidade fraca e dualidade forte, com uma caracterização combinatória das estruturas, e ainda fornece exatamente qual é uma restrição que está justa e qual não está, tá num ponto de ótimo, e que essa restrição está justa ou não depende da variável. Tá? E mais, a gente ainda vai conseguir tirar a história, caracterização de unicidade de ótimo, de acordo com o sistema ser degenerado ou não. Tá? Isso tudo mais para frente. Mas já sai daqui. Observação. Se o primal está na forma padrão, por exemplo, aqui o AX é igual a B, a gente já tem igualdade aqui, né? Ou seja, todas as restrições primais têm que ser satisfeitas com igualdade. Bom, aí obviamente as folgas primais são trivialmente satisfeitas, né? A gente só tem as duais. Tá? Por quê? Bom, porque aí a gente já vai ter igualdade em todas elas aqui, né? Isso aqui vai ser igual a zero, sempre, e aí meio que o valor de y aqui pode ser zero ou não, tanto faz, ela já vai estar obviamente satisfeita. Tá? Então, eu escolhi exatamente as duas formas canônicas aqui, porque é quando a gente tinha as folgas primais e duais. Tem que ser satisfeita simultaneamente. Tá? Então a gente também vê o quê? Que colocando mas isso aqui é uma... Ops, voltou de novo. Isso aqui é simplesmente um argumento, né, em favor, mais um argumento, ou talvez, não sei quantos a gente já deu, mas é um argumento em favor do porquê que a gente às vezes coloca o problema primal na forma padrão, né, com igualdade. Bom, porque aí obviamente a gente já ganha uma coleção de folgas complementares primais satisfeitas, isso que sai de graça. Tá? A gente só precisa se preocupar com as duais. Tá? Então isso simplifica o nosso trabalho do ponto de vista algorítmico. Tá? E na hora de provar alguns teoremas. Tá? Então é isso. Então, e se for ao contrário, a gente usar esse aqui como primal, então o dual vai estar na forma padrão. Aí obviamente as formas duais vão estar satisfeitas. Né? Lembra que a história de primal dual é só uma questão de referencial. Tá? Fixa um como primal e o outro é o dual. Ok. Em palavras, tá? O que a gente acabou de fazer? É necessário o suficiente para que as soluções x, primal, y dual viáveis seriam ótimas se a restrição primal correspondente a uma variável dual, não nula, ela seja satisfeita com igualdade. Tá? É o que a gente já falou, que eu tinha falado. E a restrição dual correspondente a uma variável primal não nula, ela seja satisfeita com igualdade. Tá? Ou seja, de forma mais geral, para cada desigualdade AI x menor ou igual a b do primal, tá? Uma e somente uma condição é válida. Ou a gente tem um x estrela primal ótimo, tal que
o AIX estrela é menor que BI, ou existe um dual estrela ótimo, tal que o Y estrela I é maior que zero. Tá? E as afirmações semelhantes podem ser feitas com relação ao dual. Então a gente consegue saber onde estão as igualdades e onde estão as folgas. Tá? Então, caso uma variável primal ou dual ela seja nula, tá? A correspondente restrição pode ou não ser satisfeita com igualdade. Tá? Então, isso obviamente a gente já sabe, né? Então, se a gente tem lá uma variável primal ou dual que é zero, a restrição dual pode estar ou não com folga. Tá? Isso tem ligação com unicidade de solução e degenerescência, como eu já tinha mencionado, que vem um pouquinho mais para frente. Tá? Então, introduzir o simplex primeiro. Vai, um exemplo aqui, se a situação ainda está muito abstrata. Considera esse primal aqui, tá? Construir o dual dele aqui do lado para vocês, tá? Verifica que um é primal do outro, vai, bom exercício. Então, observa que esse ponto aqui é primal viável, tá? Faz a substituição lá, se convence disso. E o ponto y é dual viável, tá? Pode fazer a substituição também, tá? Além disso, a hora que a gente faz a substituição desse ponto primal viável e ponto dual viável, tá? A gente vai ver que eles têm o mesmo valor na função objetivo. Então, o x e o y são soluções ótimas. Tá? Então, por folgas complementares, tá? Já que é C só C, a gente tem que ter lá a complementação das variáveis primais e duais. Né? Variável primal com relação às restrições duais, variáveis duais com relação às restrições primais, tá? Onde estão as folgas. Tá? Calculando as variáveis de folga, calcula você lá. Tá? As variáveis de folga primal, S1, S2, S3. Então a gente tem 0, 0 e tem folga na terceira. A dual, a gente não tem folga em nenhuma delas. Tá? Então observa que a gente tem a complementação, que elas são 0 para I igual a 3, e a gente tem a complementação para J igual a 2. Ou seja, dá exatamente, né? Aqui as duas são diferentes de 0, tem que ter as duas zeros aqui. Tá? Aqui, nesse caso, onde é diferente de 0, tem que ter 0. Onde é 0, pode estar diferente de 0. Tá? Pode estar diferente. Aqui podia estar 0 também, mas não precisa. Tá? Então, tá aí um exemplo onde isso está funcionando. Tá? Você pode tirar o C só C daí do exemplo. Tá? Então, você certifica que esses valores estão corretos. Tá? É é um bom exercício. Bom, vamos reduzir isso que a gente fez então na aula de hoje, tá? Validade forte, folga complementares, como é que isso funciona, como condições de otimalidade, né? Tá? Isso aqui é simplesmente um resumo, tá? Porque é importante, tá? Agora a gente tem toda aquela parte que a gente deixou em aberto da segunda aula, né? Dualidade fraca, dualidade forte, folgas complementares, está tudo devidamente provado agora, tá? Tudo embasado em Farkas e tudo feito com o algoritmo do teorema fundamental. Tá? Então, legal. Então pega aqui um problema, um PL, a forma padrão. Tá? Como é que a gente caracteriza a otimalidade desse cara? Bom, o X é uma solução ótima, tá? Se juntando tudo, sem somente C, ele satisfaz essas condições de otimalidade. Tá? A gente diz que X é uma variável primal viável, ou seja, para X igual a B, X maior ou igual a zero. E existe um Y pertencente ao Rm, tá? Que é o espaço do número de linhas de A, né? Tal que o Y é dual viável, ou seja, satisfaz as igualdades primais. E não há lacuna de dualidade, ou seja, o duality gap, né, que a gente chama. Ou seja, o valor da função objetivo com aquele ponto primal é igual ao valor objetivo da função dual. Tá?
Definindo as variáveis de folga para o dual, a gente tem que esse duality gap pode ser reescrito como as folgas complementares duais são satisfeitas. Tá? Então a gente pode usar essas três primeiras como a condição de otimalidade ou as duas primeiras e essa três linha como condição de otimalidade. Tá? Elas são equivalentes. Tá? Então no ponto, isso nos dá formas de atestar a otimalidade de uma solução. Tá? Então, nos dá formas de desenvolver um algoritmo para resolver esse problema. Tudo bem, a gente já conhece lá o algoritmo fundamental que a gente usou para provar isso, né? Tá, então, mas se a gente for ver, a gente usou para provar isso exatamente porque o algoritmo está preservando isso, ele está garantindo que ele para quando isso vale. Tá? Observa que aquele algoritmo que a gente apresentou, o algoritmo fundamental, ele foi um algoritmo de viabilidade. Né? Tá? A gente usou aquilo para provar Farkas 3. E por uma série de equivalências entre otimalidade e viabilidade, a gente provou o teorema da dualidade e agora a gente está mostrando aqui como certificar a condição de otimalidade de um problema de otimização. Tá? Que é ligeiramente diferente do problema de viabilidade. Né? São ambos problemas de busca, só que o de otimização é uma busca com algo a mais. A viabilidade é uma busca simples. Tá? Então, no fundo, a gente já está fazendo mais do que aquele algoritmo fundamental que a gente usou para provar o lema de Farkas 3. Mas, como eu falei para vocês, a estrutura necessária já estava lá dentro. E a gente vê que está mesmo. Tá? A gente só vai refinar aquele algoritmo no algoritmo simplex, tá? E mostrar que, olha, que isso aqui realmente tem as invariantes estão sendo preservadas e quando a gente atinge essas condições de otimalidade, o algoritmo pode parar e a gente tem a solução ótima. Tá? Bom, isso aqui eu acho que eu já falei. Tá? As condições de otimalidade sugerem as diferentes estratégias algorítmicas, iterativamente. Formas diferentes. A gente pode melhorar soluções primais viáveis até que a lacuna de dualidade seja fechada. Tá? Então, isso aqui é um algoritmo, uma estratégia primal. Vai melhorando uma solução primal até que você feche uma lacuna de dualidade. Você pode melhorar a solução dual, tá? Até que a lacuna seja fechada. Tá? Isso aqui é algoritmos duais. Quem se lembra lá do algoritmo de Dijkstra em teoria dos grafos, tá? Aquilo é um algoritmo de estratégia dual. Melhorar alternadamente soluções primal e dual viáveis até que folgas complementares sejam satisfeitas. Tá? Métodos primais duais funcionam muito assim, principalmente em se tratando de aproximação. Tá? Então, cada estratégia, obviamente, admite variações e oriundas dos detalhes ou dos princípios algoritmos usados. Tá? Os exemplos populares de cada estratégia, tá? São simplex primal, simplex dual e métodos primais duais. Tá? Um exemplo de cada uma dessas. E antes da gente descrever esses métodos, a gente vai um pouco mais fundo na estrutura dos cones e dos poliedros, tá? Porque a gente ainda tem que caracterizar direito aquela história da ilimitação, tá? Não, bom, também da inviabilidade, mas um pouco mais de limitação, e a gente tem que caracterizar melhor. Agora a gente tem folgas complementares aí, né? Que está mostrando que tem uma relação de ortogonalidade entre os valores das soluções primais e folgas duais e vice-versa. Tá? Bom, a gente vai provar que isso também. Bom, a gente pode usar isso para provar que existe, tem uma solução, a solução é básica ou é equivalente a um vértice, e também vale a volta. Tá? Então a gente vai definir o que são essas soluções, o que são esses vértices, o que são essas soluções básicas, viáveis, e mostrar que sempre a solução pode ser purificada. Se tem uma solução, ela é um vértice. Tá? E aí a gente vai para o simplex e vai ver também a questão da degenerescência, tá? Que acontece quando um sistema ele é super especificado. Tá?
E por hoje é isso aqui, tá. De novo, se tiverem dúvidas, anota e tira na na sessão de atendimento, tá. Então, abraço a todos, bom trabalho e até a próxima.